Se por algum motivo você pensou em entrar no ramo das perícias médicas, esse vídeo é para você. Eu vou te contar como seria hoje o roteiro ideal para você começar a fazer perícias judiciais. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico, perito, médico judicial há mais de 20 anos e atuo com mentorias ajudando médicos a dar seus primeiros passos na perícia médica. Essa minha experiência como perito há 20 anos e também essa minha experiência mentorando médicos que estão começando na perícia médica me dá a condição hoje de fazer uma leitura um pouco mais realista do que seria o roteiro ideal que um médico deve seguir para começar nas perícias médicas. Então, o que eu vejo? Eu tenho contato com diversas pessoas que assistem os vídeos, que me conhecem de alguma forma e que marcam uma conversa, um encontro, para poder discutir esse seu interesse sobre as perícias médicas. E o que eu percebo desses contatos, dessas pessoas que eu tenho conhecido, é que os médicos, em geral, eles têm um mecanismo meio que já inserido no seu HD, que é de buscar informações, se aprofundar, estudar na matéria para depois começar a fazer aquilo. Eu acho que isso é um pouco fruto da formação que a gente tem na medicina. A gente sempre tem uma base teórica muito sólida para a partir dali a gente fazer alguma coisa. Inclusive, isso eu acho que é fruto de todo o exercício de aprendizado que a gente faz durante todo o curso. A gente primeiro tem uma teoria sobre o que são os ferimentos, para dar um exemplo. Daqui a pouco a gente estuda os tipos de fios, os tipos de agulhas, os tipos de nós. Aí a gente vai fazer sutura em bonecos. Aí depois a gente vai fazer alguns testes em modelos simulados de animais. E aí a gente vai fazer uma sutura no ser humano, ainda assim supervisionado por um professor e etc. Então é meio que o roteiro de aprendizado do médico. O que acontece? Na perícia médica, há uma interação. O que é a perícia médica? É uma prestação de serviços médicos para atender interesses da justiça, em geral. Estou falando da perícia judicial. Então é a medicina a serviço do direito. E esse campo do direito é um campo desconhecido para o médico. Todavia, as ferramentas que o médico precisa para realizar a perícia, do ponto de vista médico, ele já tem, ele já aprendeu na faculdade. Notadamente, se ele tem um bom currículo médico. Então, o que fica de barreira para o médico é essa insegurança de interagir com o meio jurídico, de interpretar corretamente, por exemplo, uma petição inicial, entender adequadamente um processo. Então, sob a minha ótica, das pessoas que têm me procurado, que a gente conversa, que a gente orienta, o melhor caminho para fazer perícia é fazendo perícia. Não é, do meu ponto de vista, a melhor estratégia partir para fazer cursos. Eu vejo colegas investindo em cursos excelentes, tá bom? Mas às vezes viajam para uma outra cidade, gastam com passagem aérea, passa aí um ano e meio tendo aula e no final terminam com a mesma insegurança de ir a um tribunal, se apresentar para fazer perícia e também eu observo que muitas vezes ele desiste e não aplica aqueles conhecimentos. Então, na minha análise, a maior parte do conhecimento que é necessário para fazer uma perícia você já tem enquanto médico. Agora, essa parte de interação com o ambiente judiciário, com as petições judiciais, com o processo em si, você teria um atalho para sanar essa deficiência inicialmente. Então, o conselho que eu dou e que vários colegas têm aplicado são, primeiro, partir para fazer perícia. A analogia é o seguinte, você está com a bola na marca do pênalti, você é médico, você tem todo o conhecimento médico para fazer a perícia. É só chutar para o gol. Existe alguma dúvida técnica em relação a algum detalhe do processo, etc., aí você tem que ter um background de alguém efetivamente que possa te ajudar. E existem inúmeros médicos que prestam esse tipo de assessoria mais personalizada. A própria vara pode te indicar um perito mais experiente para te passar alguns modelos, e, enfim, te ajudar de alguma maneira. Você pode ter um colega que faz perícia que pode te ajudar e você pode achar alguém, meu exemplo e exemplo de outros colegas que fazem mentorias que estão aí no Instagram,
no YouTube, mas o fato é que você tem tudo para fazer a perícia. O que falta é ali algum detalhe de conhecimento mais voltado para a área jurídica que você é melhor que aprenda fazendo a perícia. Por quê? Porque o campo jurídico é muito extenso, o número de perícias existentes são inúmeras, são muitas perícias. Você pode atuar como perito judicial, como assistente técnico, em diversos cenários, em diversos campos do direito. Então, nenhum curso vai te dar o cabedal, o conjunto de conhecimentos para que você vá se sentir seguro quando for realizar uma perícia médica. Eu vou fazer uma analogia que eu acho que cabe muito bem aqui. Imagine um R1 de cirurgia. Ele sabe talvez tudo que tem no compêndio de cirurgia que fala sobre a cirurgia de hérnia inguinal. Todavia, na hora que ele vai fazer a cirurgia, a primeira cirurgia dele, ele vai ter muita dificuldade. Então é nessa hora que o preceptor está ali do lado, fazendo com ele a cirurgia, orientando a cirurgia. Eventualmente, se ele tem uma dificuldade técnica, o preceptor sana, mas com o tempo ele vai assumindo todos os tempos da cirurgia e termina a cirurgia adequadamente. Daqui a pouco o preceptor está dizendo, pode ir começando, daqui a pouco eu chego lá. Daqui a pouco o preceptor nem põe mais a roupa cirúrgica, acompanha você de fora do campo cirúrgico e você fazendo a cirurgia. Então, eu acho que o que o médico precisa para começar a fazer perícia bem é ter esse preceptor. E aí você pode encontrar em diversos cenários, são inúmeros, são vários. Temos exemplos aí de muitos bons médicos que fazem perícia e que também prestam mentoria. Então é isso, eu acho que você tem que partir para ser mais objetivo. Quando se fala em fazer perícia, o principal é ter nomeações. Então não adianta você ter cursos e cursos e nunca ter ido a um tribunal, nunca ter buscado uma nomeação. O investimento em currículo é importante? Mas eu acho que ele deve vir gradativamente na medida em que você começa a ter um retorno da atividade pericial. Recentemente eu fui procurado por um médico neurologista que tinha interesse de fazer perícia, orientei, ele encaminhou currículos às varas e depois de um tempo ele recebeu uma ligação e acertou a realização de uma pauta. Aí nesse momento ele me procurou e vamos fazer junto. Então a neurologia ele sabe, tem uma larga experiência, trabalha em diversos hospitais, preceptor de residência médica de neurologia, mas aqueles detalhezinhos no campo jurídico deixam ele inseguro. Então, a ajuda de um colega mais experiente, que já atua nesse campo, sana essa dificuldade inicial. E rapidamente ele vai certamente entender todos esses meandros da perícia e vai se desenrolar adequadamente, porque o cerne da perícia médica é medicina, gente. O resto é só questão mais burocrática, entendimento de algumas normas jurídicas, assim, do ponto de vista mais superficial, você não vai dar sentença. Então é isso. Agora, o mais importante, para ser perito, tem que ter um bom currículo. Você pode ser perito quando você termina o curso de medicina e vai a uma vara e se oferece para fazer perícia? Pode, efetivamente, alguns colegas estão fazendo perícias sem ter nenhum RQE. Só que, do meu ponto de vista, esse campo está cada vez mais restrito aos profissionais que têm uma residência médica, que têm uma formação médica mais sólida. Então, atualmente, nas varas em que eu atuo, esse requisito de um RQE tem sido implícito. Ninguém vai chegar para um médico que procurou a vara, entregou um currículo e dizer, olha, o senhor não foi aceito porque não tem RQE. Mas o médico olha o currículo dele e procura saber o que ele tem a oferecer. E hoje, a graduação em medicina não basta. Bom, se você está na posição inicial, terminou o curso e quer fazer perícia médica, o caminho que eu recomendo são dois. Primeiro, o caminho padrão é você fazer um concurso para perícia médica nos IMLs dos estados. Os IMLs são as maiores escolas de peritos desse país já há muito tempo. Você aprende muito lá. Eu já fui médico legista, comecei como médico legista e foi ali que eu dei meus primeiros passos na perícia e isso deixou uma bagagem muito grande. Só que as vagas são poucas e nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Então, o segundo conselho que eu dou é faça uma residência médica que tenha aí a possibilidade ou uma demanda muito grande por perícias. Então, hoje eu recomendaria ortopedia, reumatologia, psiquiatria. Na pediatria, você pode encaminhar pelo ramo da neuropediatria, você tem muitas perícias em casos de autismo, e o médico perito generalista, que é aquele médico que faz um pouco de tudo. E há muito espaço para isso, porque nos processos,
muitas vezes são alegadas diversas patologias. Então, aquela perícia não é encaminhada para um especialista específico, é encaminhada para um médico que atua como clínico geral. E na perícia médica, o clínico geral são o médico que fez a especialização em medicina do trabalho. Então, essa especialização ela é muito fácil de ser feita, tem cursos muito bons pelo país. Depois de 2 anos você conclui o curso, depois de algum tempo presta a prova para título de especialista e vai ter o seu RQE. E a outra especialidade é perícias, medicina legal, e a outra especialidade é medicina legal e perícias médicas. Essa especialidade, do meu ponto de vista, é a mais indicada para realizar essas perícias. E você, como é que você se torna um especialista em medicina legal e perícias médicas? Você realiza perícias por um certo tempo e depois de, me parece, 5 anos ou 10 anos, você pode prestar prova para o título de especialista. É um caminho longo, mas é factível. O importante é que você tem que começar a fazer perícias. No caso da perícia médica, da medicina legal e perícias médicas, você também pode fazer a residência médica. Nós temos, que eu tenho informação, residência médica no HC, em São Paulo, e no Ceará o número de vagas é muito restrito, também é uma porta que, do meu ponto de vista, vai poder contemplar poucas pessoas. Então, em resumo, ter um bom currículo médico. Para quem já tem um bom currículo médico, preparar esse currículo, se dirigir a uma vara qualquer próximo à sua residência, logicamente começar por perto, e se apresentar e mostrar seu interesse de que quer fazer perícias e efetivamente ter o background de alguém que possa te ajudar quando essas perícias começarem a acontecer. Você tem que ter, do meu ponto de vista, o melhor cenário é ter um preceptor. Como existe o preceptor na cirurgia, tem o preceptor na perícia médica, e você pode procurar efetivamente entre os profissionais que já atuam na vara que você vai atuar, entre profissionais que já atuam no tribunal que você vai atuar, e você tem diversos profissionais prestando mentoria aí, que estão disponibilizando seu conhecimento pela internet, pelo Instagram, é o meu caso também, e é isso. Acho que você já tem tudo que precisa para começar na perícia médica do modo certo. É uma área extremamente empolgante. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que mostram qual a rotina do médico perito, quanto eventualmente ele pode ganhar e se a perícia médica tem uma boa qualidade de vida ou não. Pode assistir esses vídeos que você vai ficar muito estimulado a fazer a perícia. Eu faço perícia há 20 anos e, graças a Deus, fiz essa escolha, tenho uma qualidade de vida bacana, uma remuneração também que eu acho muito interessante e tenho ajudado muitos colegas a também dar esses passos na perícia médica da maneira correta e isso tem me deixado muito feliz. Um grande abraço, teremos novos vídeos aqui, a minha pretensão é gravar vídeos específicos sobre perícias no GEFES. O próximo vídeo que eu vou sair é uma introdução às perícias médicas, para que você tenha aí um mínimo de conhecimento para pensar de forma mais objetiva na perícia médica como uma oportunidade para você. Um grande abraço, até os próximos vídeos.